A traição tem sabor de café amargo numa manhã fria. Descobri isso numa quarta-feira comum, daquelas que parecem insignificantes, até que um único evento as transforma em divisores de água na sua vida. Eu, Amanda Miller, 34 anos, empresária bem-sucedida no ramo hoteleiro, dona de uma rede de hotéis que construí com suor e determinação, estava prestes a descobrir que os últimos 9 anos do meu casamento haviam sido uma elaborada mentira. O celular de Eric tocou enquanto ele tomava banho. Normalmente, eu jamais invadiria sua privacidade. Confiança era um dos pilares do nosso relacionamento, ou pelo menos eu acreditava nisso com toda a força do meu coração. Mas algo no tom da mensagem, aquela notificação peculiar que piscou na tela, me fez olhar. Uma decisão de segundos que mudaria toda a minha vida. Estou grávida. Ela é uma trouxa e vai bancar nossa vida. Senti meu corpo gelar, como se cada gota de sangue em minhas veias tivesse sido substituída por água gelada. Li e reli aquela mensagem, tentando encontrar alguma explicação alternativa. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, talvez fosse para outra pessoa, talvez. Mas não havia talvez que resistisse à dura realidade estampada na tela do celular. Sofia Rodrigues. O nome da remetente brilhava como uma acusação silenciosa. Coloquei o celular exatamente onde estava, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Minhas mãos tremiam. Por um momento, pensei em confrontá-lo imediatamente, gritar, chorar, quebrar coisas. Seria o esperado, seria o normal. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma frieza calculista que me fez construir um império hoteleiro do nada, me disse para esperar. Respire, Amanda. Sussurrei para mim mesma, enquanto o barulho do chuveiro continuava no banheiro. Pense estrategicamente. Nos dias que se seguiram, mantive a compostura de forma quase sobre-humana. Sorri para Eric. Beijei-o como sempre. Perguntei sobre seu dia. Observei com novos olhos cada movimento, cada palavra, cada desculpa para sair tarde da noite ou voltar tarde do trabalho. Era como assistir a um filme em que eu já conhecia o final, mas agora notava todos os sinais que havia ignorado. Eric Miller, meu marido de 38 anos, o homem que jurou me amar e respeitar até que a morte nos separasse, estava planejando me deixar. Pior, estava planejando me usar até o último centavo antes disso. Na sexta-feira seguinte, enquanto ele dormia, fiz o que precisava ser feito. Peguei seu celular e li todas as mensagens trocadas com Sofia. Cada palavra era uma facada no que restava da minha dignidade. Descobri que ele planejava terminar comigo em um jantar no restaurante Bela Vista, um lugar elegante no centro da cidade. Ele queria um ambiente público para que eu não fizesse uma cena, como ele descreveu para sua amante. Ela vai entender que acabou, ele escreveu. É uma mulher inteligente. Vai sofrer, mas superará. E enquanto isso, podemos começar nossa vida juntos. O que Eric não sabia, o que ninguém sabia, é que mulher inteligente era um eufemismo para o que eu realmente era, implacável quando traída. Naquela mesma noite, fiz algumas ligações. Descobri que o proprietário do Bela Vista estava enfrentando dificuldades financeiras. Ofereci comprar o estabelecimento por um valor significativamente acima do mercado, com a condição de que a transação fosse rápida e discreta. Dinheiro abre muitas portas, e em 3 dias eu era a nova proprietária do restaurante onde meu marido planejava terminar nosso casamento. A data do jantar se aproximava. Eric agia como sempre, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como ele evitava olhar diretamente nos meus olhos por muito tempo. Na manhã do fatídico dia, ele surpreendentemente me convidou para jantar. Quero te levar a um lugar especial hoje à noite, disse ele, com aquele sorriso que antes fazia meu coração acelerar. O Bela Vista. Dizem que a comida é maravilhosa. Aceitei o convite com um sorriso sereno,
como se não soubesse que aquela seria a noite em que ele desmantelaria nossa vida juntos. Parece perfeito, respondi, e pela primeira vez em dias, meu sorriso era genuíno. Passei o dia me preparando, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Escolhi um vestido vermelho que sabia que me favorecia, um modelo que era elegante, poderoso e, acima de tudo, intimidador. Maquiagem impecável, cabelo perfeitamente arrumado. Quando terminei, olhei para o espelho e vi uma mulher que não seria quebrada. Disse a Eric que nos encontraríamos no restaurante, alegando uma reunião de última hora no trabalho. Ele não questionou, provavelmente aliviado por poder preparar sua encenação com calma. Cheguei ao Bela Vista 1 hora antes do combinado. O gerente me recebeu com deferência, ciente de que eu era a nova proprietária. Expliquei exatamente o que queria que acontecesse naquela noite. Ele hesitou inicialmente, mas o bônus que prometi foi suficiente para garantir sua cooperação. E então, esperei. Sentada em uma mesa estrategicamente posicionada no fundo do restaurante, onde poderia observar tudo, sem ser imediatamente notada. 20 minutos antes do horário marcado, Eric chegou. Mas não estava sozinho. Sofia Rodrigues, a mulher das mensagens, estava ao seu lado. Ela era exatamente como imaginei. Jovem, bonita, com um ar de arrogância juvenil em seu rosto. Sua mão repousava sobre o ventre ainda plano, um gesto quase imperceptível, mas que dizia tudo. Eles foram conduzidos a uma mesa central, a mesa que Eric havia reservado para nós. Observei enquanto pediam champanhe, enquanto riam juntos, enquanto trocavam olhares cúmplices. Cada segundo daquela cena alimentava algo sombrio dentro de mim. Exatamente no horário marcado para o nosso jantar, fiz minha entrada. O restaurante estava cheio, mas eu caminhei como se fosse a única pessoa no local. Meus saltos ecoavam no chão de madeira polida, criando um ritmo que parecia anunciar minha chegada. Eric foi o primeiro a me ver. Vi o momento exato em que seu rosto empalideceu, quando a compreensão do que estava acontecendo o atingiu. Sofia seguiu seu olhar, e sua expressão de choque teria sido cômica em outras circunstâncias. Parei ao lado da mesa deles, imponente em meu vestido vermelho. Eric, disse com uma voz controlada que não revelava nada do turbilhão dentro de mim. Que coincidência encontrá-lo aqui! E com companhia. Amanda, ele gaguejou, procurando palavras. Eu posso explicar. Nós. Eu. Não precisa explicar, interrompi, sorrindo delicadamente. Na verdade, acho que sou eu quem deve apresentações. Sofia Rodrigues, não é? Prazer em conhecê-la finalmente. A jovem parecia um animal acuado, seus olhos saltando entre Eric e eu. Como você sabe meu nome? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Sei muito mais do que apenas seu nome, querida. Respondi, mantendo meu sorriso. Sei sobre a gravidez. Sei sobre os planos de vocês. Sei tudo. Eric se levantou abruptamente, derrubando sua taça de champanhe. Vamos conversar em particular, Amanda, ele disse, tentando soar firme, mas seu tremor o traía. Não há necessidade, respondi, fazendo um gesto para que ele se sentasse novamente. Na verdade, tenho um anúncio a fazer. Ou melhor, talvez devêssemos pedir ao gerente que o faça. Ergui minha mão e o gerente do restaurante aproximou-se prontamente. O restaurante inteiro observava agora, o silêncio se espalhando como uma onda enquanto os outros clientes percebiam que algo extraordinário estava acontecendo. Senhoras e senhores, o gerente começou, sua voz profissional ecoando pelo espaço. É com grande prazer que anuncio que o Bela Vista tem uma nova proprietária. Permitam-me apresentar a senhora Amanda Miller, que adquiriu este estabelecimento esta semana. Murmúrios de surpresa percorreram o salão. O rosto de Eric assumiu uma palidez mortal. Obrigada, disse eu, tomando a palavra. Estou muito feliz com esta aquisição e, como nova proprietária, gostaria de fazer meu primeiro ato oficial. Virei-me para Eric e Sofia.
Infelizmente, preciso revogar esta reserva. Este restaurante tem padrões elevados e não serve pessoas que planejam traições. Sofia começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Eric parecia paralisado. Amanda, você não pode fazer isso. Ele finalmente conseguiu dizer. Posso e estou fazendo. Respondi. Minha voz agora fria como gelo. Por favor, saiam. Ambos. Agora. O gerente fez um gesto e 2 seguranças apareceram discretamente. Eric. Continuei enquanto ele se levantava lentamente. Suas coisas já foram enviadas para um hotel. Não é um dos meus, obviamente. A fechadura da minha casa foi trocada. Seu escritório foi esvaziado. Seus cartões foram cancelados. Seu rosto mostrou choque, depois raiva, depois medo, um medo puro e visceral que nunca tinha visto nele antes. Você não pode fazer isso, ele repetiu, mas sua voz já não tinha convicção. Já fiz, respondi simplesmente. Espero que sua amante te banque e te dê um teto. A rua será sua nova casa, a calçada seu travesseiro. E quanto aos seus projetos profissionais? Nunca mais conseguirá emprego em nenhuma empresa digna desse nome. Cuidarei pessoalmente de disseminar sua má reputação e a da sua amante para todos os meus contatos no mercado. Sofia soluçava abertamente agora, seus ombros tremendo. Você não seria capaz, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Inclinei-me para mais perto dela, meu sorriso nunca vacilando. Querida, sussurrei, mas alto o suficiente para que Eric ouvisse. Você claramente não me conhece. Não sou uma trouxa que vai bancar a vida de vocês. Sou a mulher que vai destruí-los. Endireitei-me, ajustei meu vestido e fiz um último aceno para o gerente. Por favor, acompanhe estes 2 à saída e certifique-se de que entendam que não são mais bem-vindos aqui. Nunca mais. Enquanto os 2 eram escoltados para fora, seus rostos vermelhos de humilhação, voltei-me para os outros clientes do restaurante. Peço desculpas pelo transtorno, disse com um sorriso agradável. Como gesto de boa vontade da nova administração, o vinho será por conta da casa esta noite. Uma onda de aplausos espontâneos quebrou o silêncio. Caminhei até o bar, pedi uma taça de champanhe e brindei silenciosamente a minha própria ressurreição. A vingança era apenas o começo. Nas semanas que se seguiram, descobri que havia muito mais podridão escondida em meu casamento do que eu imaginava. Eric não havia apenas me traído emocionalmente, ele havia sistematicamente desviado dinheiro dos nossos fundos conjuntos para estabelecer uma vida paralela com Sofia. Encontrei provas de apartamentos alugados, joias caras, viagens que ele nunca mencionou. Tudo pago com o dinheiro que eu suava para ganhar, enquanto ele fingia ser um marido dedicado e um empresário bem-sucedido. A verdade é que o sucesso de Eric sempre dependeu de mim, de meus contatos, de meu dinheiro, de minha orientação. Ele era um homem medíocre disfarçado de extraordinário, um parasita que se alimentava do meu trabalho enquanto planejava meu descarte. Contratei o melhor advogado de divórcio da cidade e forneci todas as provas que havia reunido. O processo seria rápido e devastador para ele. Sem acordo pré-nupcial, tecnicamente ele teria direito à parte dos meus bens, mas as provas de sua traição e desvio de dinheiro garantiriam que ele saísse com praticamente nada. Enquanto isso, Sofia descobriu rapidamente que seu príncipe encantado era, na verdade, um sapo falido. Sem acesso ao meu dinheiro, sem casa, sem emprego, Eric não era o homem com quem ela havia sonhado fugir. O relacionamento deles desmoronou em questão de dias. Recebi uma ligação dela uma semana depois do incidente no restaurante. Ela chorava ao telefone, implorando por misericórdia. Por favor, ela soluçou. Estou grávida. Não destrua minha vida por um erro. Um erro! Repeti, minha voz calma contrastando com seu desespero. Um erro é esquecer de pagar uma conta. Você planejou deliberadamente roubar meu marido e meu dinheiro. Chamou-me de trouxa. Isso não é um erro, Sofia. É caráter.
Eu estava apaixonada. Ela tentou argumentar. Apaixonada pelo dinheiro dele, corrigi. Que na verdade era meu. E quanto à gravidez? Tem certeza de que é dele? Ou isso também faz parte do seu plano? Seu silêncio foi resposta suficiente. Foi o que pensei, disse, e desliguei. Mais tarde, descobri que ela havia mentido sobre a gravidez. Um último golpe desesperado para segurar Eric quando ele começou a mostrar sinais de dúvida sobre deixar a vida confortável que tinha comigo. Eric tentou me contatar várias vezes, alternando entre súplicas patéticas e ameaças vazias. Ignorei todas elas. Meus advogados cuidavam de qualquer comunicação necessária. Em um momento particularmente baixo, ele apareceu na porta do meu escritório, desarrumado e claramente tendo bebido. Amanda, por favor, ele implorou quando meu segurança tentou removê-lo. Precisamos conversar. Eu sei que errei, mas 9 anos juntos devem significar algo. Fiz um sinal para que o segurança esperasse e aproximei-me de Eric, mantendo uma distância segura. Você tem razão, disse, surpreendendo-o. 9 anos juntos significam algo. Significam 9 anos de mentiras, de traição, de roubo. Significam 9 anos que nunca voltarão, Eric. 9 anos que você desperdiçou e me fez desperdiçar. Eu te amava, ele disse, sua voz embargada. No começo, eu realmente te amava. Talvez, respondi, sentindo uma pontada de tristeza pela primeira vez desde que tudo começou. Mas o amor não era suficiente, não é? Você precisava do meu dinheiro, do meu sucesso, do meu nome. E quando achou que tinha sugado tudo o que podia, decidiu me descartar. Ele não negou. Não podia. O que aconteceu com você, Amanda? Ele perguntou, após um longo silêncio. Você nunca foi assim. Tão fria, tão impiedosa. Sorri então, um sorriso que não alcançava meus olhos. Você aconteceu, Eric. Você me transformou nisso. E agora vai ter que viver com as consequências. Fiz um gesto para o segurança que o escoltou para fora. Foi a última vez que vi Eric pessoalmente. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Como previsto, Eric saiu sem nada além das roupas em seu corpo e alguns pertences pessoais. Tentou contestar, claro, mas as provas eram irrefutáveis. A imagem que ele havia construído, de empresário respeitável e marido devotado, desmoronou completamente. Quanto a Sofia, cumpri minha promessa. Usei meus contatos para garantir que ela não conseguisse emprego em nenhum lugar decente na cidade. Não precisei inventar histórias. A verdade sobre seu caráter era suficiente. Eventualmente, ambos deixaram a cidade. Soube por fontes confiáveis que Eric estava trabalhando como vendedor em uma concessionária de carros usados em uma cidadezinha do interior, morando em um apartamento minúsculo e bebendo demais. Sofia havia voltado para a casa dos pais, sua reputação arruinada, suas ambições destruídas. Quanto a mim, minha rede de hotéis continuou crescendo. Adicionei o Bela Vista ao meu portfólio, transformando-o em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. A história do que aconteceu naquela noite se espalhou, claro. Histórias assim sempre se espalham, mas em vez de me prejudicar, me deu uma aura de poder e determinação que, surpreendentemente, atraiu mais oportunidades de negócios. Eu havia sobrevivido. Mais que isso, havia triunfado. A mulher que Eric e Sofia pensaram que poderiam enganar e explorar havia se tornado sua pior pesadelo. E aquela versão implacável de mim mesma? Descobri que gostava dela, que talvez ela sempre estivesse lá, esperando o momento certo para emergir. Em uma noite particularmente estrelada, sentei-me sozinha no terraço do meu hotel mais luxuoso, contemplando a cidade que agora parecia tão pequena sob meus pés. Ergui uma taça de champanhe aos céus em um brinde silencioso. A traição, sussurrei, por me mostrar quem eu realmente sou. 6 meses após o divórcio, recebi um convite para uma conferência de hotelaria internacional em Paris.
Como uma das principais empresárias do setor, minha presença era praticamente obrigatória. Aceitei imediatamente. Seria bom mudar de cenário, respirar ares diferentes. O voo de primeira classe foi tranquilo, me permitindo revisar alguns documentos e relaxar com um bom vinho. Quando cheguei ao hotel, não um dos meus, mas um estabelecimento elegante e discreto no coração de Saint-Germain-des-Prés, senti uma estranha sensação de liberdade. Estava sozinha em uma cidade estrangeira, sem o peso de um casamento fracassado, sem as sombras do passado recente. Na manhã seguinte, a conferência começou. Apresentei um painel sobre inovação na experiência do hóspede, que foi muito bem recebido. Empresários de todo o mundo me procuraram para discutir parcerias, investimentos, colaborações. Foi durante um desses encontros que conheci Jean-Michel Beaumont, proprietário de uma pequena mas prestigiada cadeia de hotéis boutique na França. Alto, elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que parecia sempre guardar um segredo agradável, Jean-Michel tinha uma presença que imediatamente chamou minha atenção. Senhora Miller, ele disse, com um leve sotaque francês que tornava meu nome quase musical. Sua apresentação foi fascinante, especialmente suas ideias sobre personalização discreta. Obrigada, Sr. Beaumont, respondi, estendendo a mão. Acredito que o verdadeiro luxo está nos detalhes que o hóspede não percebe conscientemente, mas que transformam sua experiência. Exatamente! Seus olhos se iluminaram. É como uma boa música de fundo. Você não deve notá-la ativamente, mas sentiria sua falta se não estivesse lá. Conversamos por quase 1 hora, perdendo a noção do tempo. Havia algo refrescante em Jean-Michel, uma paixão genuína pelo seu trabalho, uma inteligência afiada que não precisava se impor, uma gentileza que não era calculada. Quando finalmente nos separamos para assistir a diferentes painéis, ele hesitou por um momento. Senhora Miller. Amanda, corrigi. Amanda. Ele sorriu. Seria presunçoso de minha parte convidá-la para jantar esta noite? Para continuar nossa discussão sobre hospitalidade contemporânea, é claro. Senti algo que não sentia há muito tempo. Um leve tremor de expectativa, um resquício de nervosismo quase adolescente. Seria um prazer, respondi, mantendo minha voz profissional, apesar do súbito calor em minhas bochechas. Por razões estritamente profissionais, é claro. Seu sorriso se alargou, revelando que ele havia captado a brincadeira em meu tom. Naturalmente. Ele concordou. Conheço um pequeno restaurante perto daqui. Nada espetacular. Apenas o melhor cassoulet de Paris. Parece perfeito. Ele me buscou no hotel pontualmente às 20 horas. O restaurante era exatamente como ele havia descrito. Pequeno, aconchegante, sem pretensões, mas com uma atmosfera autêntica que grandes estabelecimentos raramente conseguem replicar. Durante o jantar, nossa conversa fluiu sem esforço, saltando de negócios para a arte, para a literatura, para viagens. Descobri que Jean-Michel era viúvo há 5 anos, tendo perdido a esposa para o câncer. Tinha 2 filhas adultas que trabalhavam em sua empresa e uma paixão por jazz que o levava a tocar piano em pequenos clubes ocasionalmente. E você, Amanda? Ele perguntou, enquanto saboreávamos um excelente Bordeaux. Sempre foi a força imparável que vemos hoje? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento, considerei a resposta polida e superficial que normalmente daria em situações profissionais. Mas algo no olhar gentil de Jean-Michel, na forma como ele realmente parecia interessado, me fez optar pela honestidade. Não, admiti, girando a taça de vinho entre meus dedos. Já fui muito diferente, mais confiante nas pessoas, talvez mais ingênua. E o que mudou? Hesitei. Não falava sobre Eric ou o divórcio com ninguém além de meus advogados e terapeutas. Era um assunto que mantinha hermeticamente fechado, um capítulo encerrado. Perdi a ingenuidade, disse finalmente. Aprendi que confiança é um luxo,
Raramente justificado. Jean-Michel assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Confiança é como cristal fino, ele disse após um momento. Quando quebra, é quase impossível restaurar completamente. Mas isso não significa que devemos parar de beber vinho. Soltei uma risada surpresa. Essa é sua grande sabedoria? Uma metáfora sobre cristais quebrados? Ele sorriu, sem se ofender. Às vezes, os clichês são clichês porque contêm verdades simples, respondeu, erguendo sua taça. A descoberta de novos cristais, então. Brindamos e senti algo se descongelar levemente dentro de mim. No final da noite, Jean-Michel me acompanhou até o hotel. Paramos na entrada. Aquele momento desajeitado onde possibilidades pairam no ar. Foi um prazer genuíno, Amanda, ele disse, tomando minha mão e a beijando levemente. Um gesto que seria afetado vindo de qualquer outro homem, mas que nele parecia natural. Espero que possamos continuar nossa conversa profissional antes de você retornar aos Estados Unidos. Gostaria disso, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade em minha voz. Ele assentiu, deu um leve sorriso e se afastou. Sem pressão, sem expectativas. Apenas uma promessa tácita de mais uma noite agradável. Enquanto subia para meu quarto, percebi que havia passado horas sem pensar em Eric, em Sofia, em traição ou vingança. Por uma noite, havia sido apenas Amanda. Não a esposa traída, não a empresária implacável, apenas uma mulher desfrutando da companhia de um homem interessante. Era um pequeno passo, mas significativo. Talvez estivesse finalmente começando a cicatrizar. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Pela manhã, participava da conferência, trocando ideias e estabelecendo contatos. À tarde, Jean-Michel e eu explorávamos Paris. Não como turistas, mas como duas pessoas redescobrindo uma cidade que já conheciam, através dos olhos um do outro. Ele me mostrou pequenos cafés escondidos em ruelas estreitas, galerias de arte que não aparecem nos guias turísticos, um mercado de livros antigos onde passamos horas folheando primeiras edições empoeiradas. Mostrei a ele minha padaria favorita perto do Jardin du Luxembourg, onde o croissant era transcendental, e uma pequena loja de antiguidades onde havia comprado um abajur Art Deco em minha primeira visita a Paris, ainda estudante. Na noite anterior ao meu retorno aos Estados Unidos, jantamos em um restaurante elegante com vista para o Sena. A luz suave das velas refletia no rio, criando padrões hipnóticos que dançavam nas águas escuras. Sabe, disse Jean-Michel, enquanto desfrutávamos da sobremesa, um soufflé de chocolate que derretia na boca. Nunca imaginei que uma conferência de negócios me traria algo tão inesperado. Um soufflé excepcional, provoquei, embora soubesse exatamente ao que ele se referia. Ele riu, aquele som rico e genuíno que eu havia aprendido a apreciar. Além disso, respondeu, seus olhos encontrando os meus. Amanda, não sei o que aconteceu em seu passado recente e você não precisa me contar. Mas percebi que há uma dor lá, uma ferida que ainda está cicatrizando. Abaixei os olhos, sentindo minha garganta apertar. Não quero pressionar, ele continuou suavemente. Apenas quero dizer que, se você permitir, gostaria de continuar a conhecê-la, mesmo com um oceano entre nós. Ergui o olhar, estudando seu rosto, os olhos sinceros, as pequenas rugas de expressão que falavam de risos e tristezas vividas plenamente. Por quê? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Você mal me conhece. Conheço o suficiente, ele respondeu simplesmente. Sei que você é uma mulher extraordinária, com uma força que poucos possuem. Sei que sua risada é genuína, mesmo sendo rara. Sei que você olha para a arte como quem está procurando segredos. E sei que, apesar de tudo que a endureceu, ainda há algo suave em você, algo que você protege ferozmente.
Senti lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos e pisquei rapidamente para contê-las. Você vê muito, disse tentando sorrir. Apenas o que você permite que seja visto. Naquela noite, quando Jean-Michel me deixou no hotel, não houve o constrangimento da primeira noite. Ele segurou meu rosto entre suas mãos e me beijou. Um beijo gentil, quase reverente, que prometia mais sem exigir nada. Até breve, Amanda Miller, ele disse, afastando-se. Até breve, Jean-Michel Beaumont, respondi, sentindo como se estivesse no limiar de algo novo e inesperado. O voo de volta para casa me deu tempo para refletir. Paris havia sido uma pausa na realidade, um interlúdio mágico que parecia ter acontecido em outro mundo. Mas agora, estava voltando para minha vida real, para a da empresa que exigia minha atenção constante, para o apartamento vazio que ainda guardava fantasmas do passado. Enquanto o avião cortava o céu sobre o Atlântico, lembrei-me de uma conversa que tive com minha mãe logo após descobrir a traição de Eric. Ela tinha vindo ficar comigo por alguns dias, preocupada com meu estado emocional após eu contar brevemente o que havia acontecido. Querida, ela disse enquanto me observava metodicamente remover todas as fotos de Eric das paredes. Você não precisa ser forte o tempo todo. É normal chorar, gritar, sentir raiva. Não estou sendo forte, mãe, respondi, colocando mais uma moldura na caixa que seria doada. Estou sendo prática. Ela me estudou por um momento. Seus olhos, tão parecidos com os meus, cheios de preocupação. Amanda, você sempre foi assim, desde menina, transformando dor em ação. Mas, eventualmente, a dor precisa ser sentida, não apenas convertida. Na época, desconsiderei suas palavras como sentimentalismo de uma geração diferente. Mas agora, voltando de Paris, com o gosto do beijo de Jean-Michel ainda em meus lábios, compreendi o que ela queria dizer. Pela primeira vez desde a traição, eu não estava apenas agindo em resposta à dor. Estava sentindo alegria genuína, expectativa, aquela leveza que vem de conexões autênticas. Talvez essa fosse a verdadeira vitória, não a destruição meticulosa da vida de Eric, mas minha capacidade de sentir novamente, de arriscar novamente. Jean-Michel e eu nos falamos regularmente nas semanas seguintes. Videoconferências, mensagens, e-mails. Ele era constante sem ser invasivo, presente sem ser sufocante. Compartilhávamos nossos dias, discutíamos livros que estávamos lendo, ocasionalmente nos aconselhávamos sobre questões profissionais. Uma noite, durante uma videochamada, comentei como admirava a obra do arquiteto que havia projetado seu hotel principal em Paris. Gosto como ele combina elementos modernos com o clássico, expliquei, criando algo que parece simultaneamente inovador e atemporal. Jean-Michel sorriu, aquele sorriso que já havia se tornado familiar mesmo através da tela. Exatamente como você, ele respondeu. Como assim? Você é essa mesma combinação fascinante. Valores tradicionais sobre lealdade e compromisso, com uma visão completamente moderna e independente da vida. Clássica e inovadora. Senti minhas bochechas esquentarem com o elogio inesperado. Você tem um jeito com as palavras, Sr. Beaumont, disse, tentando disfarçar como suas palavras haviam me tocado. Apenas digo o que vejo. Ele respondeu, seus olhos gentis, mesmo, através da qualidade imperfeita da videochamada. Um mês após nosso encontro em Paris, recebi uma entrega. Uma caixa cuidadosamente embalada contendo uma primeira edição de O Pequeno Príncipe, em francês. Dentro, havia um cartão simples com a caligrafia elegante de Jean-Michel, para lembrar que o essencial é invisível aos olhos. Corri os dedos sobre a capa desgastada do livro, sentindo um nó na garganta. Como ele sabia que este era meu livro favorito na infância? Teria mencionado isso durante nossas conversas em Paris? Então lembrei. Durante nossa caminhada pelo mercado de livros antigos,
Paramos em uma banca onde o vendedor exibia várias edições da obra de Saint-Exupéry. Comentei casualmente como aquele livro havia moldado minha visão de mundo quando criança, como a ideia de que só se vê bem com o coração havia permanecido comigo ao longo dos anos. Jean-Michel havia escutado. Realmente escutado, não apenas ouvido. Era uma sensação estranha, ser vista, ser ouvida, ser lembrada em pequenos detalhes que nem eu mesma havia registrado como importantes. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não eram lágrimas de raiva ou tristeza, como as que derramei após descobrir a traição de Eric. Eram lágrimas de algo que não conseguia nomear. Alívio, talvez, ou esperança. A sensação de que algo que eu pensava ter morrido dentro de mim ainda estava vivo, adormecido sob camadas de proteção que eu havia construído. 2 meses depois, Jean-Michel veio aos Estados Unidos para uma visita. Foi estranho vê-lo em meu território, caminhando pelos corredores do meu hotel principal, jantando em restaurantes que eu frequentava regularmente, como se dois mundos distintos estivessem colidindo: o sonho parisiense e minha realidade americana. Seu império é impressionante, ele comentou enquanto tomávamos café da manhã na cobertura do hotel, com vista para a cidade. Criado inteiramente por você, imagino. Hesitei. A questão tocava em memórias que eu vinha tentando enterrar. Na maior parte, respondi finalmente. Tive um sócio no início, meu ex-marido. Os olhos de Jean-Michel encontraram os meus, pacientes, sem julgamento. Um divórcio difícil, presumo. Soltei uma risada curta, sem humor. Você poderia dizer isso. Ele esperou, sem pressionar, mas seu silêncio era um convite. E, de repente, percebi que queria contar a ele. Não apenas para desabafar, mas porque ele merecia saber que tipo de mulher eu havia me tornado. Meu ex-marido estava me traindo. Comecei. Minha voz surpreendentemente firme. Com uma mulher muito mais jovem. Descobri quando li uma mensagem no celular dele. Ela estava grávida, ou pelo menos dizia estar, e eles planejavam me deixar depois de sugar até o último centavo que pudessem. Jean-Michel não demonstrou choque ou pena, apenas uma atenção concentrada que me encorajou a continuar. Contei tudo a ele. A descoberta da traição, os dias fingindo que não sabia de nada enquanto planejava minha vingança, a compra do restaurante, o confronto público, a destruição sistemática que infligia a Eric e Sofia. Não me orgulho de tudo que fiz, concluí, sentindo-me estranhamente leve após a confissão. Mas também não me arrependo. Jean-Michel ficou em silêncio por um momento, contemplando seu café. O que você fez foi impiedoso, ele disse finalmente, mas não injusto. Olhei para ele com surpresa. Esperava choque, talvez até reprovação. Você não acha que fui cruel demais? Ele sorriu levemente. Amanda, passei toda a minha vida adulta nos negócios. Vi pessoas serem destruídas por muito menos do que o que seu ex-marido fez. Ele traiu não apenas seu coração, mas sua confiança empresarial. Roubou seu dinheiro, planejou abandoná-la depois de anos sugando seus recursos. Ele deu de ombros. Na França, temos um ditado: aquele que semeia espinhos não deve esperar colher rosas. Senti uma onda de alívio me invadir. Não precisava da aprovação de Jean-Michel, mas sua compreensão significava mais do que eu havia imaginado. E quanto a essa versão implacável de mim? Perguntei, quase em um sussurro. Essa mulher que pode destruir vidas sem pestanejar, ela não te assusta? Jean-Michel tomou minha mão sobre a mesa, seus dedos quentes e reconfortantes contra os meus. O que me assustaria seria uma mulher que permite ser explorada sem consequências. Ele respondeu. Você não é cruel, Amanda. Você é justa. E justiça, às vezes, requer firmeza. Naquela noite, quando Jean-Michel me beijou na porta do meu apartamento, não havia mais segredos entre nós. Ele conhecia meus demônios, minhas cicatrizes, a escuridão de que eu era capaz. E ainda assim, estava ali,
Deixei-o entrar, não apenas em meu apartamento, mas em minha vida, em meu coração. 1 ano se passou. Muitas coisas mudaram, outras permaneceram as mesmas. Meu império hoteleiro continuou a crescer, com 3 novas propriedades inauguradas em cidades estratégicas. Cada inauguração era um lembrete do quão longe eu havia chegado, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. O Bela Vista, aquele restaurante que havia sido palco do meu momento de triunfo sobre Eric e Sofia, tornou-se o estabelecimento mais disputado da cidade. A história do que aconteceu naquela noite havia se tornado uma lenda urbana, sussurrada entre os clientes que esperavam meses por uma reserva. Eu nunca confirmava nem negava os rumores. Deixava que a imaginação das pessoas preenchesse as lacunas. Jean-Michel e eu encontramos um ritmo surpreendentemente harmonioso, dividindo nosso tempo entre Paris e os Estados Unidos, construindo uma ponte entre nossos mundos. Nossos negócios permaneceram separados. Ambos éramos independentes demais para abrir mão de nossas identidades profissionais. Mas nossas vidas pessoais se entrelaçaram de maneiras que nunca imaginei possíveis novamente. Conheci suas filhas, Isabelle, 28 anos, séria e analítica como o pai, e Camille, 25 anos, artística e impetuosa. Ambas me receberam com uma mistura de cautela e curiosidade. Papai nunca trouxe ninguém para nos conhecer desde que mamãe morreu. Camille me confessou durante um jantar, quando Jean-Michel havia se ausentado para atender uma ligação. Você deve ser muito especial. As palavras dela ficaram comigo, um peso doce que carregava com responsabilidade. Ser especial para alguém novamente era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Aprendi a confiar, não cegamente como antes, mas com os olhos bem abertos. Jean-Michel nunca tentou me consertar ou suavizar minhas arestas. Ele parecia genuinamente apreciar a mulher que emergi das cinzas do meu casamento. Forte, decidida, com os limites claramente definidos. A maioria dos homens teria medo de você, comentou uma vez, enquanto tomávamos café da manhã na varanda de sua casa em Provence. E você não tem? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Ele sorriu por trás de sua xícara de café. Tenho medo de muitas coisas, Amanda. Perder aqueles que amo, falhar com minhas filhas, desperdiçar o tempo que me resta nesta vida. Seus olhos encontraram os meus com aquela intensidade tranquila que era tão caracteristicamente sua. Mas temer uma mulher que sabe seu próprio valor, isso seria temer o sol por brilhar. Era esse tipo de comentário que fazia meu coração, tão cuidadosamente protegido, abrir uma fresta em suas defesas. Em uma tarde particularmente agradável de primavera, enquanto passeávamos pelos jardins do Luxemburgo em Paris, avistei um rosto familiar à distância. Eric, meu ex-marido, de mãos dadas com uma mulher que não era Sofia. Alguém mais velha, com um ar maternal. Ele me viu também. Por um momento, nossos olhares se encontraram através da distância. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma melancolia resignada. Ele assentiu levemente. Um gesto que continha algo semelhante a um pedido de desculpas, e então desviou o olhar, continuando seu caminho. Aquele era... Jean-Michel perguntou, sentindo minha súbita tensão. Sim, respondi, observando a figura de Eric desaparecer entre as árvores. Você está bem? Considerei a pergunta por um momento, examinando meus sentimentos. Estou, disse, percebendo com surpresa que era verdade. Completamente bem. E era verdade. O que antes teria desencadeado uma tempestade de emoções, raiva, mágoa, amargura, agora provocava apenas uma leve sensação de desconexão, como lembrar de um filme visto há muito tempo. Eric havia se tornado um personagem periférico em minha história, não mais o vilão central. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi um e-mail inesperado. O remetente era Sofia Rodrigues. Senhora Miller, começava formalmente. Sei que provavelmente a última pessoa de quem deseja ter notícias sou eu,
Não estou escrevendo para pedir perdão. O que fizemos foi imperdoável. Estou escrevendo para informá-la que estou deixando o país. Consegui um emprego como professora de inglês no Japão. Antes de partir, senti que precisava reconhecer o mal que causamos a você e expressar meu profundo arrependimento. O e-mail continuava por mais 2 parágrafos, detalhando como ela havia crescido após a experiência, como havia percebido a toxicidade de seu relacionamento com Eric, como tinha aprendido lições valiosas às minhas custas. Era o tipo de carta de desculpas que soava sincera e, ainda assim, servindo principalmente para aliviar a consciência de quem a escrevia, o tipo de carta que, um ano antes, eu teria deletado sem pensar 2 vezes. Ou pior, respondido com uma réplica cortante. Mas a Amanda daquele momento, sentada em um apartamento em Paris com o homem que havia descongelado seu coração, sentiu apenas uma leve curiosidade. A amante do seu ex-marido está te escrevendo. Jean-Michel perguntou, inclinando-se sobre meu ombro para ler a tela do laptop. Não me importei. Não tínhamos segredos. Parece que sim, respondi, ainda processando minhas próprias reações. Ela está indo para o Japão. E como você se sente sobre isso? Fechei o laptop, virando-me para encará-lo. Honestamente, não sinto nada em particular. Apenas alívio, talvez. Que esse capítulo esteja sendo encerrado de todas as formas possíveis. Jean-Michel assentiu, seus olhos pensativos. Vai responder? Considerei a pergunta por um momento. Acho que sim, decidi. Não por ela, mas por mim. Minha resposta foi breve. Senhora Rodrigues, agradeço sua mensagem. Desejo-lhe sorte em seus novos empreendimentos no Japão. Há um ano, eu poderia ter desejado que você e Eric sofressem para sempre. Hoje, percebo que esse desejo só me manteria presa ao passado. Seguirei em frente com minha vida, e é justo que você faça o mesmo com a sua. Amanda Miller. Depois de enviar, senti uma estranha leveza, como se tivesse colocado no chão uma mala pesada que carregava há tempo demais. Jean-Michel observou a transformação em meu rosto e sorriu. Sabe o que acabou de fazer, Amanda? O quê? Acabou de perdoar. Não por eles, mas por você mesma. Franzir o senho. Não tenho certeza se chegaria a tanto. Ainda acho que eles mereceram tudo o que aconteceu. Ele riu, aquele som rico e genuíno que eu havia aprendido a amar. Perdoar não significa dizer que o que fizeram foi aceitável. Significa decidir não carregar mais o peso da raiva. Considerei suas palavras enquanto observávamos o pôr do sol tingir os telhados de Paris de dourado e carmesim. Talvez você esteja certo, concedi finalmente. Mas se algum dia encontrarmos Eric novamente, ainda vou desejar que ele tropece e caia numa poça. Jean-Michel gargalhou e me puxou para mais perto. E é por isso que te amo, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Essa combinação perfeitamente imperfeita de compaixão e petulância. Foi a primeira vez que ele disse aquelas palavras. Amor. Uma palavra que eu havia banido do meu vocabulário após a traição de Eric. Uma palavra que havia se tornado vazia, corrompida. Mas nos lábios de Jean-Michel, com o céu de Paris como testemunha, ela recuperou seu significado. Também te amo, respondi, as palavras saindo com surpreendente facilidade. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade-luz, fechei definitivamente o capítulo do meu passado e abri as páginas de um novo futuro. Nos meses que se seguiram, minha vida assumiu um ritmo que eu nunca imaginara possível novamente. Felicidade. Não a felicidade ingênua e despreocupada que conheci antes de descobrir a traição de Eric, mas algo mais profundo, mais consciente. Uma felicidade conquistada, não concedida. Jean-Michel e eu dividíamos nosso tempo entre seus hotéis na França e os meus nos Estados Unidos. O constante ir e vir poderia ter sido exaustivo,
Mas transformamos isso em uma aventura, uma celebração de nossas vidas entrelaçadas, mas independentes. Em agosto, convidei-o para um fim de semana em minha casa de veraneio em Cape Cod, um lugar que eu havia comprado após o divórcio como um refúgio pessoal, onde nunca havia levado Eric. Era um símbolo do meu recomeço, e compartilhá-lo com Jean-Michel sentia-se como o próximo passo natural em nossa relação. A casa ficava em um penhasco com vista para o oceano, isolada o suficiente para oferecer privacidade, mas a uma curta distância de carro da cidade mais próxima. Era modesta em comparação com minhas outras propriedades. Apenas 4 quartos, uma cozinha espaçosa, uma sala de estar com grandes janelas voltadas para o mar e um deck de madeira que se tornava o centro da casa nos meses de verão. É lindo, Jean-Michel comentou quando chegamos, seus olhos absorvendo a vista panorâmica do Atlântico. Tão diferente da Costa Azul, mas igualmente magnífico. Este lugar me salvou, confessei, enquanto descarregávamos as malas do carro. Nos primeiros meses após o divórcio, vinha para cá quase todos os fins de semana. Sentava naquele deck e olhava para o oceano por horas, deixando a raiva ser levada pelas ondas. Jean-Michel passou um braço ao redor dos meus ombros. E funcionou? Sorri, inclinando minha cabeça contra seu ombro. Eventualmente. O mar tem um jeito peculiar de colocar as coisas em perspectiva. Faz você se sentir simultaneamente insignificante e infinita. Naquela noite, após um jantar simples que preparamos juntos, sentamos no deck com taças de vinho, observando a lua criando um caminho prateado sobre as águas escuras. Tenho algo para te perguntar, Jean-Michel disse após um longo silêncio confortável. Virei-me para encará-lo, notando uma seriedade incomum em seu semblante normalmente relaxado. Isso soa misterioso, comentei, tentando manter o tom leve, apesar da súbita aceleração do meu coração. Ele colocou sua taça de vinho na mesa entre nossas cadeiras e tomou minhas mãos nas dele. Amanda, os últimos meses foram extraordinários. Você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis após perder Elise. Ele raramente mencionava sua falecida esposa pelo nome, e o gesto me tocou profundamente. O que estou tentando dizer, continuou ele, sua voz levemente trêmula, é que, embora tenhamos encontrado um ritmo que funciona para nós, esse constante ir e vir entre continentes, estou começando a desejar algo mais permanente. Senti minha respiração falhar. Está me pedindo para me mudar para na França? Ele sorriu, sacudindo a cabeça. Não. Estou pedindo se consideraria que eu me mudasse para cá, para ficarmos juntos, permanentemente. De todas as possibilidades que haviam passado pela minha mente, essa não era uma que eu havia considerado. Jean-Michel amava sua vida na França. Suas filhas estavam lá, sua empresa estava estabelecida lá, suas raízes estavam profundamente enterradas no solo francês. Mas e seus hotéis? Suas filhas? Toda a sua vida está na França? Ele apertou minhas mãos suavemente. Hotéis podem ser administrados à distância. Já conversei com Isabelle e Camille. Elas entenderam. Na verdade, Isabelle sugeriu abrir uma filial nos Estados Unidos há algum tempo. E quanto à minha vida? Seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Minha vida está onde você estiver, Amanda. Senti lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos. Jean-Michel, não quero que você sacrifique tudo por mim. Não quero que um dia acorde e se arrependa, que sinta que perdeu sua identidade por minha causa. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado meu porto seguro. E é por isso que te amo. Sempre pensando nas consequências, sempre protegendo aqueles ao seu redor, mesmo de si mesmos. Ele se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os meus. Não estou sacrificando nada. Estou escolhendo você, uma vida com você, um futuro com você.
Mas ele colocou um dedo suavemente sobre meus lábios. Nenhum mas. Apenas um sim ou um não, ou um preciso pensar, se for o caso. Olhei para esse homem incrível, esse homem que havia entrado na minha vida quando eu menos esperava e havia me mostrado que era possível amar novamente, confiar novamente. Esse homem que compreendia minha força e minha vulnerabilidade, que nunca tentou me mudar ou controlar. Sim, sussurrei, minha voz quase inaudível sobre o som das ondas. Sim, quero que você se mude para cá. O sorriso que iluminou seu rosto naquele momento, um sorriso de pura alegria, sem reservas ou sombras, ficaria para sempre gravado em minha memória. Obrigado, ele sussurrou, puxando-me para um beijo que sabia a vinho, sal marinho e promessas. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo em nossa história. Nos meses seguintes, trabalhamos nos detalhes práticos de nossa nova vida conjunta. Jean-Michel começou o processo de abrir uma filial americana de seus hotéis boutique, com Isabelle assumindo mais responsabilidades na operação europeia. Para minha surpresa, Camille decidiu se juntar ao pai na aventura americana, ansiosa por explorar a cena artística de Nova York. Minha equipe acolheu Jean-Michel com um misto de curiosidade e respeito. Sua reputação no mundo da hospitalidade o precedia, e suas ideias inovadoras sobre serviço personalizado complementavam perfeitamente minha abordagem mais focada em eficiência e expansão. Em novembro, mudamos oficialmente para um novo apartamento em Manhattan, um espaço que escolhemos juntos, que não carregava memórias do meu passado com Eric ou do passado de Jean-Michel com Elise. Um lugar que era unicamente nosso, um símbolo do nosso novo começo. A transição não foi sem desafios. Jean-Michel às vezes sentia falta de Paris, da familiaridade de sua cidade natal, da comida, da cultura. Eu me esforçava para tornar nosso lar o mais acolhedor possível, incorporando toques franceses. Croissants frescos nas manhãs de domingo, um pequeno jardim de ervas na varanda que lembrava o sul da França, vinhos cuidadosamente selecionados de pequenos produtores que ele conhecia pessoalmente. Você não precisa recriar a França para mim, ele disse certa noite, observando-me preparar cuidadosamente um coq au vin, seguindo a receita que sua mãe havia me ensinado durante uma visita. Escolhi estar aqui, com você. Isso é o que importa. Sei disso, respondi, mexendo o molho com concentração. Mas quero que se sinta em casa, que saiba que não precisa abandonar sua identidade para estar comigo. Ele se aproximou por trás, envolvendo minha cintura com seus braços e apoiando o queixo em meu ombro. Casa não é um lugar, Cherie. É uma pessoa. E você é minha casa agora. Naquele momento, enquanto o aroma do vinho tinto e das ervas preenchia nossa cozinha, senti uma profunda gratidão pela jornada que me trouxe até ali, pela traição que, por mais dolorosa que tivesse sido, me libertou de um casamento falso e me colocou no caminho para encontrar um amor verdadeiro. Foi uma realização estranha e profunda. Eu devia a Eric um agradecimento. Não por seu engano ou crueldade, mas pelo catalisador que ele involuntariamente se tornou. A mensagem que descobri em seu celular naquela quarta-feira, aparentemente comum, não foi apenas o fim do meu casamento. Foi o início da minha libertação. Virei-me nos braços de Jean-Michel, olhando em seus olhos gentis. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Ele perguntou, um leve franzido de confusão em sua testa. Por me mostrar como o amor verdadeiro deveria ser. Seu sorriso iluminou seu rosto, criando pequenas rugas nos cantos de seus olhos, aquelas marcas de expressão que eu havia aprendido a adorar, testemunhas silenciosas de uma vida vivida plenamente, com alegrias e tristezas abraçadas em igual medida. O prazer foi todo meu, ele respondeu, antes de me beijar suavemente. Naquela noite, deitada nos braços de Jean-Michel em nosso quarto de hotel, contei a ele sobre o encontro. Sabe o que percebi hoje? Disse, traçando padrões em seu peito com a ponta dos dedos. A vingança foi satisfatória.
Mas não foi ela que me curou. O que foi então? Ele perguntou, acariciando meus cabelos. Tempo, distância e principalmente reconstruir algo novo. Ergui-me sobre um cotovelo para olhar em seus olhos. Você não foi meu prêmio de consolação, Jean-Michel. Quero que saiba disso. Não escolhi você porque precisava de alguém. Escolhi você porque, apesar de não precisar de ninguém, queria você. Seu sorriso iluminou o quarto escurecido. É a coisa mais bonita que alguém já me disse. Ele respondeu, puxando-me para mais perto. Às vezes, quando estou revisando contratos em meu escritório ou supervisionando a abertura de um novo hotel, lembro-me daquela mensagem no celular de Eric. Ela é uma trouxa e vai bancar nossa vida. Sempre sorrio ao lembrar, não pela dor que causou, mas pela ironia do destino. Aquelas palavras destinadas a me ferir acabaram me libertando. Revelaram a verdade que eu precisava ver, forçaram-me a despertar, a reassumir o controle. Há 3 meses, fusionei minha rede de hotéis com a de Jean-Michel, criando uma das maiores empresas de hospitalidade de luxo do mundo. A revista Forbes nos colocou na capa, chamando-nos de o casal de ouro da hotelaria. O artigo mencionava, em uma nota de rodapé, que eu havia sido previamente casada com Eric Miller, agora um obscuro gerente de vendas em algum lugar do meio-oeste americano. Quando Jean-Michel me pediu em casamento, foi com um anel simples e uma promessa. Não quero possuir você ou ser possuído por você. Quero caminhar ao seu lado, como iguais, até o fim. Aceitei, sabendo que desta vez eu entrava no compromisso com olhos abertos e coração cauteloso, mas ainda capaz de amar. Um amor diferente, menos ingênuo, mais substancial. Um amor que não exigia perfeição, apenas honestidade. Na véspera de nosso casamento, recebi um pequeno pacote no hotel. Dentro havia uma única rosa vermelha e um cartão com a caligrafia desajeitada de Eric. Parabéns pelo seu casamento. Você merece toda a felicidade que encontrou. Sinto muito por tudo. E contemplei o cartão por um longo momento, ponderando o que fazer. Finalmente, coloquei-o em um envelope e o guardei em uma gaveta. Não como um tesouro, mas como um lembrete. Um capítulo encerrado. Uma lição aprendida. Nosso casamento foi discreto. Apenas família e amigos próximos em um vinhedo em Provence. Quando Jean-Michel e eu trocamos votos sob o pôr do sol dourado, senti-me em paz. O passado não havia desaparecido, nunca desaparece completamente, mas havia sido transformado em algo que fortalecia meu presente, em vez de envenená-lo. Naquela noite, enquanto dançávamos sob as estrelas, Jean-Michel sussurrou em meu ouvido. Sabe o que mais admiro em você, Amanda? Sua capacidade de transformar dor em poder. Sorri, repousando minha cabeça em seu ombro. O jogo virou, respondi simplesmente. E desta vez, ganhei. E assim foi. A mulher que Eric e Sofia achavam que poderiam enganar havia não apenas sobrevivido, mas florescido. A trouxa que deveria bancar suas vidas estava agora vivendo a dela plenamente, nos próprios termos. O jogo realmente havia virado, e eu finalmente entendi que a vitória não estava na destruição de meus inimigos, mas na reconstrução de mim mesma. O futuro se estende à minha frente agora. Não perfeito, não garantido, mas meu para moldar. Com um parceiro que me vê completamente e me ama mesmo assim. Com a sabedoria duramente conquistada de que confiar não significa ser ingênua e que força não exclui vulnerabilidade. Esta é minha história. De traição à vingança, de vingança à redenção. De uma mulher que foi quebrada e se reconstruiu, pedaço por pedaço, em algo mais forte, mais verdadeiro, mais completamente ela mesma. O jogo virou. E eu venci nos meus próprios termos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.